Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo do Advento, a palavra de Deus chama a nossa atenção para o fortalecimento da fé, mas também para o revigoramento do nosso amor, da nossa caridade. Caridade que não se expressa apenas em doar as coisas. Até estamos fazendo a campanha para o Natal dos Pobres, Belém, Casa do Pão. Mas temos que ser sinceros, honestos e reconhecer que não é só isso. Não consiste nisso a nossa caridade. Nós temos um outro compromisso, que é também uma forma de viver o amor, que é a preocupação pela salvação alheia, a preocupação pela salvação dos nossos semelhantes, especialmente daqueles que estão no âmbito do nosso ao redor, ou seja, daqueles que estão perto de nós, e mais ainda daqueles pelos quais nós nos sentimos responsáveis. É aquilo que nós aprendemos da leitura do Evangelho, quando justamente Jesus fala da figura do pastor, que se importa com uma só das suas ovelhas, que de repente se perdeu do rebanho. E ele fica feliz quando consegue encontrá-la. É uma questão de honra, de satisfação. É uma questão de entendimento. Eu vou encontrá-la, eu hei de achá-la, eu vou trazê-la de volta. Ele toma em capricho esta decisão e vai, e assim faz, fica alegre. E Jesus conclui esta parábola muito bonita dizendo: assim é no céu, assim é o Pai do céu, que se alegra com a nossa salvação. Não quer que nenhum de nós se perca, porque se não fosse pelo fato de a gente valer alguma coisa, que às vezes a gente não vale mesmo, vamos ser sinceros, está porque nós valemos todos os litros de sangue que nosso Senhor Jesus Cristo derramou na cruz por cada um de nós. Portanto, o nosso valor consiste nos litros de sangue que Jesus derramou. E o Pai do céu não quer que esse sangue tenha sido derramado inutilmente. Por isso diz isso: do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Quando nós relemos esta passagem do Evangelho das 100 ovelhas, das quais uma se perde e o pastor fica inquieto, o que vocês acham que vem logo espontâneo na nossa lembrança atualmente?
a figura, o trabalho, o estilo, o espírito do Papa Francisco. Ele tem relembrado isso oportunamente, 50 anos depois daquela euforia da renovação da Igreja, no Concílio Vaticano II, ele tem relembrado para nós vivermos esta espécie de revival. Revival é uma expressão que se usa para aquelas renovações espirituais que acontecem, seja no âmbito do coração de cada um, seja no âmbito de uma comunidade. O Papa Francisco está promovendo, na força do Espírito Santo que o escolheu, pastor da Igreja inteira, está promovendo este revival. Todos nós sabemos que até pessoas que não compartilham de maneira completa a nossa fé, e até mesmo de pessoas que não confessam esta fé, são admirados pela figura, pela liderança, pela simplicidade do nosso Santo Padre o Papa. E é bonito como nós percebemos nele a partir de uma experiência pessoal. Vocês se lembram qual é o lema episcopal, o lema do brasão do Papa? O que é que está escrito? Não estou nem perguntando sobre aqueles desenhos, aquelas figuras, que também são interessantes. Tem inclusive lá São José, no emblema do Papa. Estou falando da frase, porque todos os bispos e todos os papas escolhem um lema. Quem lembra do Papa João Paulo II, do servo de Deus? Totus tuus, referindo-se a Nossa Senhora, tinha um grande M, não era? Desenhado no seu brasão. E o totus tuus quer dizer totalmente teu. É como se ele dissesse: eu sou totalmente teu, ó Maria. Pois bem, o Papa Francisco escolheu para o brasão dele uma frase tirada do Evangelho de São Mateus, justamente no encontro em que Jesus, passando pela coletoria de impostos, tem com o próprio Mateus, o próprio Levi, ali chamado Levi. É a mesma pessoa. Os dois nomes significam a mesma pessoa. E o evangelista São Mateus está justamente dizendo que quando Jesus passou ali, imaginamos pela porta lá da coletoria, olhando, o amou e o escolheu. Portanto, a vocação daquele apóstolo foi devido a um olhar misericordioso. Não foi porque o cobrador de impostos era bom. A gente sabe que na Bíblia, cobrador de impostos quer dizer ladrão, porque antigamente, quando iam cobrar os impostos, cobravam além daquilo que era devido, ou então cobravam uma propina para poder abaixar lá, né, aquela dívida. Pois assim era na Bíblia considerado. Em palavras claras, em português claro, São Mateus diz: e o Senhor, passando, olhou para este ladrão, o olhou com misericórdia e o escolheu. E disse: deixa essas moedas aí e vem. O que é isso, meus irmãos e irmãs? Senão a confissão de uma experiência que parte da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que não deixou se perder aquela alma, mas a escolheu, a quis. Dá na mesma coisa. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Sentindo-se amado, sentindo-se escolhido para ser o pastor de toda a igreja que está no mundo inteiro,
a verdadeira Igreja Universal, até mesmo no primeiro encontro do Papa, quando ele foi lá para ser anunciado quem era e o nome que ele ia adotar, o que foi que ele justamente disse? Poxa, os cardeais do mundo inteiro se reuniram aqui para escolher um bispo para Roma e foram escolher alguém lá do fim do mundo, ou seja, se referindo porque a Argentina é de fato lá no fim do globo, lá no sul, lá no extremo. Disse isso. Deus, Jesus escolheu um bispo lá do fim do mundo para governar a igreja na terra inteira. Uma experiência de misericórdia. Pois é, meus irmãos e irmãs, nós também, havendo feito esta experiência, chamados à vida, Deus nos deixou viver, chamados à fé, nós fomos batizados, recebemos o batismo, recebemos a transmissão da fé, nós fomos, por isso mesmo, escolhidos. Há uma eleição da parte de Deus a nosso respeito. E assim, por isso mesmo, nós também deveríamos nos sentir, como eu já disse, responsáveis pela salvação daqueles que estão perto de nós. Os pais dos seus filhos, os cônjuges do próprio cônjuge, o padre preocupado com a salvação da sua paróquia, aqueles que lideram as comunidades, os movimentos, os grupos, também responsáveis por aqueles que frequentam. Cada um de nós é responsável pelo outro, no sentido da salvação. Só Deus salva, só Jesus salva, todos sabemos disso. Mas nós podemos ajudar, nós podemos facilitar, nós podemos preparar, nós podemos fazer acontecer aquela aproximação que é preciso alguém intermediar isso. Quando chegam os pastores, os reis magos, as pessoas que vão para encontrar o menino Jesus, o Santo Evangelho diz que ao chegarem lá, encontraram a criança no colo de sua mãe. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré reproduz bem isso. Está aqui no colo essa criança, o Salvador do mundo. Por isso Nossa Senhora é uma facilitadora. É ela que nos aproxima de Jesus, nos conduz a Jesus. A tal ponto que a tradição cristã justamente formulou esse modo de dizer: a Jesus através de Maria, ou indo para o Senhor através da facilidade que nos dá a sua mãe. Pois é, meus irmãos e irmãs, todos nós precisamos também fazer acontecer isso. Nós, mediadores, nós, intercessores, nós, facilitadores da salvação dos nossos irmãos e irmãs. Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. E quando muitas vezes não é possível nós fazermos assim de uma maneira explícita, porque tem situações que são muito difíceis, o que é que nós podemos fazer? Nunca deixar de fazer? Rezar, orar. Lá aonde nós não podemos chegar, chega a nossa oração. Vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa de tudo isso possa colar, grudar, enfim, encontrar lugar no nosso coração.